2 Coríntios, capítulo 4. Deixe a sua Bíblia aberta aí. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para os internautas, aonde estiverem. Que Deus abençoe. Que Deus esteja com os amigos, com a família, com os queridos. Que sejam momentos de íntima comunhão com Deus. Que Deus abençoe. Antes da leitura da Bíblia, eu quero orar pedindo a bênção de Deus para esse assunto. Vamos orar. Querido e bom Deus, muito obrigado por Tua presença em nosso meio através do Espírito Santo. Que esse poder atinja a nossa mente, realizando mudanças de comportamento, e atinja o coração a fim de que este sentimento de amor possa transbordar aonde estivermos em casa, na sociedade, aonde andarmos, e a bênção de Deus repouse sobre todos nós e seja uma mensagem vinda do trono de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós estávamos, nesse final de semana, recebendo em casa um casal muito querido, Dr. Aloísio. Ele vai fazer 87 anos, neurocirurgião muito renomado. A esposa dele, a professora Silvia, professora universitária, doutora, foi no período que ele fez doutorado na Alemanha, ela foi secretária do cônsul lá na Alemanha. E eles estavam em casa e eu tirei essa foto deles. Isso foi no desjejum de segunda-feira. No desjejum de segunda-feira, aí está o doutor Aloísio e a professora Silvia. E ele disse essa frase. Estávamos conversando sobre a vida e ele falou assim: o sofrimento maior é não ter esperança. A hora que ele falou isso, eu falei: doutor Aloísio, repete o que o senhor falou. E ele disse: o sofrimento maior é não ter esperança. E eu pensei, isso dá um sermão. Anotei, e ele ali abriu a Bíblia e leu esse texto, que eu acabei de ler agora, de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amigos e irmãos, este versículo, com os superlativos, que são paradoxais, é uma das passagens mais enfáticas, lindas, de todas as que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo, ele apresenta uma forma que no português nós chamamos de paradoxo, quando ele apresenta as coisas do porvir como se houvesse uma aparente falta de nexo entre a lógica e uma contradição, porque ele está falando aqui do leve e momentâneo sofrimento ou tribulação, porque não é leve e nem momentânea. E quando nós falamos de tribulação, é a aflição, tormento, adversidade. Comparado à eternidade, um momento não é nada. Em vista da eternidade, o cristão bem pode se dar ao luxo de suportar qualquer aflição pelo breve espaço de um momento. Mas quando Paulo diz, esta tribulação breve, não foram para ele nem leves e nem breves. Acompanharam a vida dele durante todo o seu percurso como um apóstolo, como um discípulo de Jesus. E ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 11, 29. Vire 3 páginas aqui para frente, e você já vai chegar em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Olha o que ele fala sobre as leves e momentâneas tribulações. Olha o que ele diz. Vejam bem o que é leve e o que é momentâneo aqui.
Vocês são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágios, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, em frio, nudez. Por isso que está dizendo o texto que é um paradoxo superlativo. É algo que a comparação é quase inexistente. Como ele pode dizer que é leve e que é momentâneo? É paradoxal. Se acompanhou a vida dele durante todos os dias da vida dele como um pastor, como um apóstolo, e ininterrupto, não parava. E ele diz, que nos conforta muito, que a leve e momentânea tribulação que poucas pessoas sofreram, tanto por Cristo como Paulo, e as aflições por onde ele passava diariamente eram em todos os lugares, muito pesadas. Porém, comparadas à glória futura e à alegria da eternidade, como ele disse, eram leves e passageiras. E ele diz aqui, logo no versículo, no capítulo embaixo, de 2 Coríntios capítulo 12, nós lemos o 11, em 2 Coríntios capítulo 12, eu vou mencionar dos versículos 1 até o versículo 4, ele, ao mencionar que a glória de Deus é muito maior do que o que ele estava passando, que aquilo que ele estava passando, que eu acabei de ler agora, de açoites, apedrejamentos, naufrágios, prisões, era algo leve e passageiro, é porque ele foi levado em visão. E quando ele diz aqui no capítulo 12, ele diz, conheço um homem que foi levado, não sei se no corpo ou fora do corpo, ao terceiro céu, trono de Deus, e ali ele viu a glória de Deus. Por isso que ele fala muito sobre a glória de Deus. Ali, este homem, que é ele, viu coisas que não são lícitas ao ser humano dizer. Era algo tão maravilhoso, tão sobrenatural. E o apóstolo Paulo, ele não soube dizer se ele foi em visão ou se ele foi arrebatado. Porque ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Eu não sei se eu tive uma visão ou se eu estive realmente no céu. Mas eu vi algo tão maravilhoso, tão lindo, que não é lícito ao homem dizer de tão maravilhosa é a glória de Deus. O que motivava o apóstolo Paulo a passar por tudo isso que nós relatamos em 2 Coríntios capítulo 11? Leiam, quando ele fala, ele não está querendo aparecer, não está querendo ser orgulhoso. Quando ele diz tudo isso aqui de 2 Coríntios 11, dos versículos 22 a 27, no versículo 30, que eu vou ler agora, ele diz assim, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. Olha que humildade desse homem, um erudito, um doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor de tudo que o judaísmo apresentava, e vem aqui a questão, por quê? O que levou Paulo a viver dessa forma, dizer dessa forma, eu não quero gloriar-me em nada, mas sim nas minhas fraquezas. E eu espero um dia, quando Jesus voltar, ter a graça de ir para o céu, e perguntaram para o apóstolo Paulo algumas coisas que tem na minha mente. Qual é esse espinho na carne que você falou, que te acompanhou durante a vida toda, e Deus te disse, a minha graça te basta, você vai viver com essa dor no seu corpo? O que era esse espinho na carne?
E em outra questão, como você poderia gloriar-se na dor, no sofrimento? E eu creio que ele vai dizer para mim o que eu tenho em minha mente ao estudar a vida do apóstolo Paulo. Ele poderia dizer: eu mudei totalmente no dia que eu me encontrei com Jesus. Indo para Damasco para perseguir os cristãos, indo para Damasco para prender os cristãos, se preciso fosse levar à morte, como ele mesmo participou da morte de Estevão, segurando as vestes de Estevão, concordando com o apedrejamento, tanto é que ele estava ali como um líder judeu. E agora, quando ele vai para Damasco para prender cristãos que não estavam de acordo com o que ele pensava, e hoje nós encontramos muito isso em nossa sociedade: ou você pensa como eu, ou você fala como eu, ou as coisas não vão dar muito certo. Isso não é novo. Paulo fazia isto. Mas quando ele diz que não convinha gloriar-se a não ser nas fraquezas, ele nunca mais em sua vida se esqueceu do encontro que teve com Jesus no caminho para Damasco, onde aquela luz cegou a sua vida, mas apagou o seu passado. Aquela luz forte da presença de Deus, que derrubou do animal que ele estava, cegou, ele ficou cego durante 3 dias, cegou a sua vista, aquela luz, mas apagou o passado dele. Ele nunca mais esqueceu daquela luz. Ele nunca mais esqueceu daquela voz que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Ele lembrou-se do que ele havia ouvido pelos discípulos, antes de persegui-los, que aquele Jesus que foi massacrado, crucificado, ressuscitou e foi para os céus. E os discípulos não tinham medo de morrer, os discípulos não tinham medo de ir para a prisão, porque o testemunho do que eles viram era tão forte da ressurreição de Jesus e da ascensão dele, que eles agora com destemor iam. E quando Paulo ouviu aquela voz, Saulo ainda, mudou o nome dele depois para Paulo, quando Saulo ouviu aquela voz, mudou totalmente a sua vida, e o que é mais maravilhoso, apagou o seu passado, porque no pouco caminho que sobrava de onde ele estava até Damasco, ele já chegou lá convencido. Quando aquele homem, Ananias, aquele homem de Deus, pelo Espírito Santo recebeu a revelação que ele deveria receber o apóstolo Paulo na casa dele, ele questionou: ele está vindo aqui para me prender, ele está vindo aqui para me levar para o açoite, se preciso para a morte. E o Espírito Santo apresentou a Ananias dizendo: não, ele é um homem transformado. E quando chegou Saulo humilhado, levado pelos servos, cego, sem poder ver, Ananias faz uma oração, coloca as mãos nos olhos de Saulo, e como escamas caem dos olhos dele, ele volta a ver, e Ananias faz uma pergunta: meu irmão, o que te detém? Há alguma coisa que te detém agora? Levanta-te, pois, confessa os teus pecados e batiza-te. O que te detém? Do momento que ele caiu da sua montaria até chegar a Damasco, receber essa orientação, poucos dias se passaram. Mas o impacto foi tão grande que ele via a glória que ele mencionava nos seus escritos como coisas leves e passageiras diante do que ele começaria a enfrentar. E foi durante toda a vida como sendo leves e passageiras. E Paulo foi, por fim, no ano 60, decapitado no período do imperador Nero, romano. Ele foi decapitado, mas deixou uma história da seguinte maneira: a aflição contribui com a glória eterna para purificar e elevar o caráter. A aflição cultiva a confiança e a dependência de Deus. A aflição quebra o orgulho, subjuga o eu, leva o crente à mais completa harmonia com Deus. A aflição permite o exercício e o aperfeiçoamento da fé.
A aflição gera nos cristãos uma idoneidade, uma confiança para a glória. Quando os objetivos mundanos são removidos por meio da disciplina do sofrimento, o cristão acha mais fácil colocar sua afeição nas coisas espirituais. A aflição não é castigo de Deus. A aflição não é o tormento para você e eu enxergarmos o que é Deus. Não. Quando Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. E um ser humano passa, sem exceção, até morrer por aflições. Porque todos nós, se Jesus não voltar antes, vamos morrer. Ou por uma doença, ou por um acidente, ou por idade. Querem algo mais angustiante do que um acidente mortal? Uma doença mortal? Ou uma doença que não passa, é intermitente, que torna-se uma provação muito grande? Todo ser humano passa por estas dificuldades e, por vezes, atrocidades da vida. Mas a aflição, a angústia, ela tem como objetivo cultivar a confiança e a dependência em Deus. Quebrar o orgulho, subjugar o eu, levar o crente à completa harmonia com Deus. E tudo isto é identificado como sendo a aflição que santifica os relacionamentos. Quando eu estudei esse assunto, por que a aflição santifica os relacionamentos? O relacionamento mais íntimo que pode existir de uma pessoa, de casados, é o relacionamento mais íntimo. Como a aflição poderia santificar o relacionamento? Quando aceitamos que ela existe, a aflição está em nosso meio e até a volta de Jesus não vai passar. E a grande diferença existe entre aqueles que acreditam que a aflição é um plano de Deus para burilar o caráter, para moldar, quebrar o orgulho, a vaidade, traços hereditários congenitamente, adquiridos no meio ambiente da vida. E a aflição, por vezes, nos tira da zona de comodismo para nós entendermos que a nossa autossuficiência, a nossa cultura, os nossos recursos, o nosso network, não nos leva a nada. Eu tenho visitado muito hospitais e tenho estado com pessoas muito humildes, com pessoas ricas. O lugar é o mesmo. Tenho feito vários enterros. Sexta-feira retrasada eu tinha 2 enterros para fazer, mas um era fora de São Paulo, era no interior, e no outro eu não pude estar. O lugar é o mesmo. O lugar é o mesmo. Ricos, pobres, cultos, incultos, não importa a etnia, na pirâmide socioeconômica onde esteja. Este é o motivo pelo qual as aflições santificam os relacionamentos de casados, de amigos, de parentes, de irmãos. Nada contribui para compreendermos nossos companheiros de jornada de vida a possuir um sentimento de bondade, de amor para com eles, do que a tristeza, provação e sofrimento. Essa frase aqui é pesada, eu vou ler de novo. Nada contribui mais para compreendermos, fique com essa palavrinha em sua mente, compreendermos nossos companheiros de jornada de vida, os quais mencionei agora há pouco, a possuir um sentimento de bondade, de amor para com eles, do que quando passamos pela tristeza, pelo sofrimento e pela prova. Nos tornamos quase que na marra empáticos, que é estar no lugar do outro, tomar o lugar do outro, a casa do outro, o emprego ou desemprego do outro, a dor do outro. E nada contribui mais nesses comportamentos interpessoais do que a tristeza, a provação e o sofrimento. Eu estive pensando muito nessa frase, como ela é importante para as nossas vidas.
como o apóstolo Paulo poderia escrever com tanto amor, demonstrado em suas epístolas e nos ter passado, e com tanta angústia, dor e sofrimento, afinal tudo isso que ele escreveu tem algum resultado? Tem. Quando ele estava com a espada do algoz ou carrasco na direção do seu pescoço, ao ser decapitado, naquele momento, ele teve uma visão da glória eterna. E antes de ele ser decapitado, ele escreveu para um jovem pastor que aprendeu o ministério com ele e também foi martirizado, Timóteo, lá no capítulo 4, podem ler depois, nos versículos 7 e 8, quando ele disse: combati o bom combate. Tudo isso que aconteceu ser bom? Por quê? A glória que ele viu esse dia. Eu segui essa carreira com fé. Eu guardei o que Jesus mostrou para mim. E desde agora, e ele escreveu isso antes de ser decapitado, desde agora, eu tenho a certeza que a coroa da justiça está guardada para mim e para todos aqueles meus irmãos de Vila Guilhermina que aguardarem com fé essa esperança. Querem algo mais lindo do que isto? E quando o apóstolo Paulo, ao mencionar estes assuntos, seguramente, a história não diz exatamente, mas eu creio em meu coração que os reformadores que vieram após ele seguiram as mesmas ideias ao serem martirizados. E John Hus me chama muito a atenção a história desse reformador, John Hus, que ele viveu de 1373 a 1415. Logicamente, bem depois do apóstolo Paulo, a história diz um homem culto que tornou-se reitor da universidade em Praga, que foi impregnado pelas ideias, doutrina e pregação de Wesley na Inglaterra, começou a ser perseguido por aceitar a fé pura, verdadeira e combater os ilícitos que havia na igreja, que ostentava, que tinha pecados abertos, crimes. E ele foi perseguido e foi convidado por reis, rainhas, por nobres a declinar a sua fé. E quando estava atado ao poste e tudo pronto para acender-se o fogo, o mártir, uma vez mais, foi exortado a salvar-se, renunciando seus erros, que diante do tribunal de inquisição foram apontados. E ele pergunta: a que erros? Diz Hus: a que erros eu devo renunciar? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi, preguei, assim como que foi feito e fiz, a fim de livrar almas do pecado e da perdição, e, portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Muito alegremente. Olha o apóstolo Paulo, combatiu o bom combate. Jerônimo foi queimado logo depois dele, também um reformador. Muito alegremente confirmarei com o meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, começou a cantar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou até a sua voz silenciar-se para sempre. Não soltou nenhum grito de dor,
nenhum gemido. A história não diz, mas em meus estudos eu concluo, ao ver a história de Hus, Jerônimo, Wycliffe, Calvino, Wesley, Lutero e aqueles que passaram pela dor da fogueira, porque quando você queima a pontinha do seu pé, você não consegue pôr meia, não consegue dormir porque o lençol vai te incomodar. E quando a fogueira brotava com aquele homem amarrado em um poste e começava a chama a vir por baixo e queimando tudo, e ele cantava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a voz dele era superior ao crepitar da madeira que estava queimando, é porque Deus tirava a dor. Deus tirava a dor. Amigos queridos, nós não somos chamados hoje a passar pela morte. Porém, virão dias que a mesma intolerância religiosa que houve nos dias de Paulo e que houve nos dias dos mártires vai acontecer. A mesma intolerância religiosa que houve na Inquisição, pela qual o Papa pediu recentemente meia-culpa ao mundo, onde mais de 30 milhões, alguns fazem uma conta de 30 a 70 milhões de pessoas foram mortas nesse período de 1260 anos, que durou o período desse martírio de perseguição. Em nossos dias nós somos chamados para morrer diante da sociedade e não deixar existir em nosso coração a mentira, o engano, a vaidade. Muitas pessoas conseguirão ver em nossa vida a única pregação que vão ter na existência. Talvez não tenham a oportunidade de vir a uma igreja, e a única pregação que vão ter vai ser o exemplo de nossa vida. E esse sofrimento que por muitas vezes passamos, ou outros passam, pelo menos não é comparado no momento ao que está passando o meu primo, o Valdir de Laurentiis. Em novembro fez 50 anos que ele está em uma cadeira de rodas, onde em 1973, em um acidente da minha igreja central paulistana, que foi ao Rio Grande do Sul, a Gramado, para um congresso nacional, ao voltarem, morreram em um acidente 23 pessoas. E o Valdir ficou paraplégico. Fez 50 anos agora, em novembro. Em janeiro ele foi para o hospital para fazer uma cirurgia e não saiu até hoje. Fez 100 dias que ele está no hospital. E todas as vezes que eu vou visitá-lo, ele está sorrindo. E ele tem uma frase que diz: vamos que vamos. Eu ainda vou fazer um sermão com essa frase. Vamos que vamos. O título do sermão: o sofrimento maior não é ficar 50 anos em uma cadeira de rodas. O sofrimento maior não é estar 100 dias no hospital, sem poder mexer-se, porque ele é paraplégico, esperando a cirurgia, parte do corpo cicatrizar para fazer a cirurgia, e ele está sorrindo. Todas as fotos que eu recebo dos amigos que vão visitar, ele está sorrindo. Mas o maior sofrimento é não ter a esperança que ele tem. Não ter a esperança pode permitir que nós andemos, que nós tenhamos saúde, mas por dentro estejamos vazios. E a palavra de Deus para este início de tarde, sábado, é: dá-me, filho meu, o teu coração. Quanta coisa está acontecendo, que nós somos muito autossuficientes até a corda apertar no pescoço. E como eu disse na dedicação, quando a corda aperta no pescoço, a gente vai correndo para Jesus. Muitas vezes queimamos uma vela para Satanás e assopramos no rosto de Deus. Apagamos. Pela falta de esperança, de fé, motivação. Mas na hora 1/10 da vida, muitas vezes, procuramos e Deus nos aceita, como foi com Salomão. Afastou-se de Deus. E na última etapa da vida, ele deixou de abeberar-se das rotas cisternas mundanas. O que é uma cisterna?
que não retém a água, cavada naquela rocha lá no meio do deserto, ela tem fissuras, onde a água escapa e fica lodoso. E abeberou-se mais uma vez da pura água da vida, e Deus o aceitou. Não importa o que você fez, não importa para onde você foi, nesse momento, Deus te aceita como você nunca tivesse pecado. Você crê nisso? Você aceita nessa manhã ver mais uma vez a glória de Deus, a presença de Deus em sua vida? Nós vamos ter um hino agora? Enquanto esse hino é cantado, a hora que eu estava chegando, você estava vindo, e eu não sabia que você ia cantar. Qual é o seu nome? Abraão. Grande Abraão. Você vai cantar qual hino agora? A cruz traz vitória. Como? Rude Cruz traz vitória. Eu combinei com você esse hino? Não. Rude Cruz traz vitória. Eu não combinei com ele esse hino. Enquanto esse hino é cantado, vamos permitir que o Espírito Santo, que aqui está aí na sua vida, transforme a existência para vermos agora a glória maravilhosa de Deus. Que Deus nos abençoe. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam o toque seguro destas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir. Mas os pés que já foram pregados nos mostraram o caminho do amor. E quando todos os amigos se forem, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em um mestre
chegado, que morreu, mas enfim ressurgiu. Pois a cruz, rude cruz, traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim, pois a cruz hoje é tudo pra mim, pra mim. Amém, Deus seja louvado, muito obrigado, Deus abençoe. A cruz é tudo para mim, porque ela traz esperança. E eu quero chamar aqui para essa oração final, que seja comigo aqui ao lado, um grupo muito especial da igreja. As recepcionistas, eu vou pedir que venham aqui comigo à frente, que eu quero nessa oração final agradecer a Deus, representando toda a igreja, que hoje é dia da recepcionista. E na oração, são homens e mulheres, né? Recepcionistas, homens e mulheres. E o meu cunhado, o Pedrão, estou vendo a minha esposa ontem ali, ela estava dizendo essa semana, eu estou com muitas saudades do meu irmão. Faz 4 meses que ele faleceu. E a cruz traz esperança. Rose, que saudades do Edson, não é? Mas a cruz traz esperança. Eu vou louvar ao meu Deus, porque por esta esperança da cruz, eu posso vislumbrar antecipadamente a glória. E esse corpo de recepcionistas que estão aqui, me lembra o Pedrão, meu cunhado, que era recepcionista. E as pessoas ficavam encantadas porque ele apresentava a cruz de uma forma agradável, abraçando quem entrava ali. Aqui está o departamento mais importante da igreja, a recepção. Porque dão as boas-vindas do que é ou não é a igreja. E elas e eles demonstram a amizade, o amor que nós recebemos nesta manhã como sendo uma dádiva maravilhosa da glória de Jesus. Querido e bom Deus, muito obrigado pela esperança da cruz, porque a cruz, e naquele momento, o mal foi vencido, o reino das trevas foi vencido, o príncipe deste mundo foi vencido, triunfou na ressurreição a glória poderosa de Deus, quando Jesus, ao ressuscitar e ao mencionar que ele era a ressurreição e a vida, referente a todos aqueles que descansam em Jesus, que ao soar da última trombeta, ouvirão a voz do Criador dizendo: ressuscitai, ressuscitai, vós que dormis no pó da terra. A maior de todas as glórias, a ressurreição e o encontro com Jesus, e quem estiver vivo vai ser transformado. Não importa, bom Deus, qual seja a nossa situação, descansando ou vivos, mas que sejamos agora, nesse momento, salvos em Cristo Jesus. Porque a salvação é neste momento. A glória de Deus está disponível para nós neste momento e circunda este lugar através do Espírito Santo. E que esse poder atinja a nossa vida, transforme a nossa existência, nos dê esperança, tire a angústia, o sofrimento, porque todos nós vamos passar por estes momentos, mas com Jesus não vamos sofrer. Com Jesus não vamos reclamar. A dor vai chegar,
mas a esperança fará com que tudo seja amenizado pelo teu poder, quando nunca mais passaremos por isto. E lá em Apocalipse fala claramente, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque todas essas coisas passaram. É a glória de Deus manifesta agora, e quando Jesus voltar, suplicamos, bom Deus, que todos nós ali estejamos, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus nos abrace com o seu amor, nos dê a esperança da glória, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abrace quem está do seu lado. Desejo um sábado feliz, abençoado. Eu queria abraçar todos esses recepcionistas que com alegria nos recebem. Que a bênção de Deus esteja em sua vida. E devido ao horário, eu não vou estar à porta abraçando os irmãos. Vão para casa na paz de Jesus. E que Deus a todos abençoe com a glória maravilhosa do reino eterno. Que Deus abençoe.